Fala, Itavano, tudo bem? Bom, a gente dá início agora ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, como eu falei lá na última live que a gente teve. A gente continua ainda em América, porém numa parte específica do continente americano, que é a América anglo-saxônica. Lembra lá quando a gente viu a divisão da América, que tinha uma parte que se chamava América anglo-saxônica? Essa América anglo-saxônica, tá? Que é essa parte aqui do continente americano, é a parte que é formada pelos Estados Unidos e Canadá. E a referência aos países que possuem inglês como idioma oficial, né? Então, esses dois países aqui da América são os únicos países da América, não os únicos, né? Porque, na verdade, a gente tem um também na América do Sul, que tem o inglês como idioma oficial, mas os maiores países do continente americano onde o inglês é o idioma oficial. E a gente vai ver que não só o inglês. O Canadá, por exemplo, tem também o francês como idioma oficial. Bom, diferente da América Latina, onde predominou a colonização espanhola e portuguesa, do tipo de exploração, os Estados Unidos e o Canadá foram colonizados pela França, parte do Canadá, e principalmente pela Inglaterra, que desenvolveu um modelo de colonização diferente dos que ocorreram nos demais países da Europa. Bom, o que a gente tem que ter em mente com isso é que a Inglaterra explorou os Estados Unidos e Canadá, e a França também explorou uma parte do Canadá, que é a parte francesa do Canadá, que é a província de Quebec. A gente vai falar sobre ela mais na frente, mas como eu disse anteriormente, o Canadá tem dois idiomas oficiais, né? O inglês e o francês, por conta aí desse resquício do passado da França ter explorado também o Canadá. Bom, povoamento dos Estados Unidos da América, né? O nome oficial dos Estados Unidos. Fatores que levaram à industrialização do século XIX. Bom, é, os Estados Unidos da América, né? A sua população começou a crescer bastante, principalmente nesse período da industrialização que começou no século XIX. Bom, quais são as características dessa industrialização? Mercado consumidor, ou seja, a população estava consumindo, a acumulação de capital. Os Estados Unidos começou a acumular capital nessa época, porque vocês vão ver em história, mas os Estados Unidos ajudou a Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Ajudou como? Fornecendo mercadorias. Então, os Estados Unidos conseguiu muito dinheiro com a Primeira Guerra Mundial que aconteceu na Europa. Mão de obra, fontes energéticas, matérias-primas, transporte, técnicas e rede urbana estruturada. No século XX, né, o marco do crescimento industrial, como eu disse, foi a Primeira Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos exportavam muitos produtos para a Europa e, com isso, ele conseguiu acumular muito dinheiro, como eu já havia falado. Essa grande produtividade vem do que a gente chama do Taylorismo. Que técnica é essa que os Estados Unidos adotou? O Taylorismo é o aumento da produtividade em um sistema de divisão de trabalhos, segundo o qual os operários caberia executar e repetir a tarefa especificamente. Né? O que isso significa? Você vai dividir o trabalho. Vamos imaginar uma caneta. Né? Você tem uma caneta, eu estou sem caneta aqui, mas você tem uma caneta aonde uma pessoa produz a tampa da caneta, outra pessoa produz o corpo da caneta e outra pessoa produz a tinta da caneta. Então, aquela pessoa vai ficar o dia inteiro produzindo tampa, a outra pessoa o dia inteiro produzindo o corpo da caneta e a outra pessoa o dia inteiro produzindo a tinta da caneta. Isso faz com que você faça aquilo mais rápido, porque você só está fazendo a mesma coisa, sempre, 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 então você acaba produzindo mais. Problemas. O aumento da produtividade não foi acompanhado pelo equivalente aumento do mercado. Ou seja, estava se produzindo demais e a população não tinha como comprar. Isso acaba gerando o quê? Um desequilíbrio entre os preços baixos e a supervalorização das ações que foram responsáveis pela falência de empresas e bancos. A famosa crise de 29 dos Estados Unidos, que vocês vão ver isso em história, matéria de história. Mas o que foi a famosa crise de 29? Né?
Diversos filmes falam sobre isso. Lobo de Wall Street, não sei se vocês já viram, mas é um filme muito bom, recomendo. A crise de 29 foi conhecida como a crise de superprodução, né? Por quê? Você produziu demais e a população não tinha como comprar, porque estava produzindo demais. Então, algumas pessoas foram à falência. É igual agora, recentemente, diversas empresas quebraram, né? Por quê? Porque a gente está em crise, salários reduzidos, as empresas tinham produzidos para vender, né, em uma grande quantidade para o ano inteiro, e aí de uma hora para outra a população não tem dinheiro para comprar. Então isso gera a falência ou a quebra de diversas empresas. Não dá para ver direito, botei sem querer, ficou aqui na frente, mas aqui seria o liberalismo econômico, ou seja, os Estados Unidos quebrou, né, por conta dessa grande produção e eles adotaram o que a gente chama de liberalismo econômico. Quais foram as soluções para isso? Intervenção estatal, ou seja, o Estado começava a intervir na economia para ver se ajudava os Estados Unidos a se recuperar, e o presidente da época era o Franklin Roosevelt. Ele gerou o famoso New Deal, que seria o novo dia, né? O novo modo dos Estados Unidos, a nova forma de se recuperar. O que ele fez? Esse New Deal, que era o plano de recuperação econômica, era baseado no abandono do liberalismo econômico, fortalecimento do papel do Estado na economia e o Estado interventor, planejador e indutor das políticas econômicas. Ou seja, agora as empresas não estavam totalmente livres, né, para produzir da maneira que ela quisesse. O Estado tinha que intervir na economia e balancear. Ou seja, tem empresa demais, então você não pode mais construir uma empresa desse tipo. Antes não, antes era liberado, então poderia ter 1.000 empresas de automóveis. Agora não, o Estado já fala, opa, a gente já tem empresas de automóveis demais, então vamos parar. Então isso que significa o intervir na economia. Bom, o New Deal, né, dessas medidas, teve o controle sobre os bancos e instituições financeiras, investimentos em infraestrutura para geração de empregos, créditos agrícolas, criação de previdências sociais, controle da recuperação da corrupção no governo, criação de sindicatos, redução da jornada de trabalho. Então, todos esses fatores são fatores do Estado intervindo na economia, ou seja, ajudando os Estados Unidos a se recuperar. Então, por exemplo, quando a gente tem uma ajuda do governo, um Bolsa Família, né, ou agora essa ajuda da pandemia, isso não significa que o Estado está sendo bonzinho e está dando dinheiro para vagabundos, como muitos falam. Né? O Estado ele está ajudando. Por quê? Porque aquela população está sem dinheiro, ele precisa ajudar economicamente. Por quê? Dinheiro não fica dentro de casa, né, gente? Principalmente dinheiro de pobre, né? Então, o que esse pobre vai fazer? Vai comprar, vai aquecer a economia, vai pagar impostos, né? Então, aquele dinheiro vai circular e a economia, que até então estava congelada, estava parada, porque as pessoas não estavam comprando, essa economia começa a aquecer e o dinheiro girar mais uma vez. Bom, a reestruturação veio com a fábrica da Ford de automóveis, né? A fábrica Ford, o carro, né, dos Estados Unidos, da região dos Grandes Lagos, e ela adotou a técnica fordista. Que técnica era essa? Redução do custo e o aumento da produtividade e trabalho de 8 horas. O trabalhador com tempo laser e consumir produtos, né? Essa técnica foi uma técnica que fez os Estados Unidos produzir mais carros, né? Já que a Ford era uma empresa de carros, produzir mais e reduzir os custos, porque ela botava o trabalhador apenas essas 8 horas de trabalho, né? Conforme as leis dos sindicatos, só que o trabalhador produzia em grande quantidade, porque ele trabalhava ali aquelas 8 horas, insana, produzindo. O trabalhador como tempo laser. O que é esse tempo laser? Aquele tempo, você tem 8 horas de trabalho, então dá todo o seu gás. Porque antigamente, antes das leis trabalhistas, os trabalhadores chegavam a trabalhar até 12, 15 horas de trabalho. Então isso deixava o trabalhador muito cansado, então ele produzia menos. Tem um filme que eu vi essa semana muito bom, que eu super indico,
que fala um pouquinho dessa técnica fordista, que é o filme Ford versus Ferrari, que foi justamente como a Ford ganhou a Ferrari em algumas corridas, né? Porque Ford e Ferrari sempre tiveram essa competição nesse mercado automobilístico. E aí ele fala um pouco do Henry Ford, que é o responsável pela a fábrica, né, da Ford, e desse modelo que foi assim um boom, um marco naquele período e de como ele ficou conhecido, né? E fala um pouco do Henry Ford nesse filme. Esse filme é muito interessante, então se vocês puderem ver, assistam. Ford versus Ferrari. Bom, os anos 70, após a perda da Guerra do Vietnã e diminuição da intervenção do Estado da economia. Então, os Estados Unidos foi marcado economicamente por dois períodos. O período em que ele quebra e o Estado começa a intervir na economia, e o período em que ele cresce economicamente e o Estado para de intervir na economia, ou seja, volta aquele liberalismo. A gente tem que lembrar, como a gente viu, que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, extremamente. Por exemplo, não existe saúde pública nos Estados Unidos, não existe educação pública nos Estados Unidos, tudo lá é pago. Então, os Estados Unidos é um marco do capitalismo, como a gente viu lá desde que ele ganhou essa Guerra Fria. A gente vai parar por aqui, as regiões vêm na próxima aula, a gente vai continuar com esses slides falando. Não é preciso copiar, porque isso tem no livro de vocês, é somente para vocês acompanharem a minha fala enquanto eu estou aí fazendo vídeo, tá? Então, é isso, tem exercícios, os exercícios têm que ser copiados e respondidos no caderno, e é isso. Qualquer dúvida é só perguntar. Bons estudos!